Eu quero ler um versículo aqui que eu quero compartilhar essa mensagem com os irmãos. Está no livro de João, no capítulo 11 e no verso 35. Hoje nosso time está desfalcado. Eu e o Vitor e a Kathleen lideramos juntos o grupo do Connect. Mas hoje a Kathleen, minha esposa, não conseguiu vir por conta do trabalho. Quando saí de casa ela ainda estava trabalhando. E não foi possível ela estar aqui nessa noite. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? João 11, versículo 35. Vou me preparar aqui para ler esse versículo que é muito grande. O Rafa pediu para esperar aqui. Rafa, eu vou indo para não perder tempo. Esse versículo aqui é fácil. João 11, versículo 35, diz bem assim: Jesus chorou. Olhe para o seu irmão aí do lado, fala para ele: Jesus chorou. Uau. Amém? Eu estive meditando nesse versículo por alguns dias. Faz acho que uns 3 domingos que eu vi o pastor pregando. Não sei porquê, mas esse versículo veio à minha mente. E o Espírito Santo me conduziu a estudar, a me aprofundar sobre esse versículo. Não me aprofundei o tanto que deveria. Mas todo o conselho que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Já adianto de fato que eu apanhei muito ouvindo esses conselhos do Espírito Santo. Claudião, o livro de João, ele é conhecido como dos evangelhos, o livro mais sentimental. O escritor, ele relata por várias vezes sobre amor, sobre sentimento. Haja vista que o versículo talvez mais conhecido entre crentes e não crentes está no livro de João, onde está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nossas vidas, e todo aquele que crê ter vida eterna. João é o único dos discípulos que acompanharam Jesus que vai relatar essa passagem. Mateus fala de choro, mas fala sobre Raquel chorando, sobre Pedro chorando depois que negou a Jesus. Marcos também vai falar de choro, mas vai falar sobre o choro de Pedro também. João foi o único que decidiu colocar no seu livro talvez o que para o homem seria uma vergonha, mas para João seria de extrema importância narrar a história de Jesus chorando. O livro de João, ele nos aprofunda do sentimental de Jesus. João, ele não vai escrever os seus livros para judeus. Por isso que João detalha muito bem as regras, as leis e todos os costumes judaicos. Porque quem não sabia precisava aprender. Então João vai evangelizar através do seu livro. E a forma que João decide evangelizar é falando sobre o amor. O texto em voga nessa noite vai nos mostrar no contexto Marta e Maria pedindo para que um mensageiro fosse até Jesus
porque o amigo dele que ele amava estava enfermo. O livro de João, especialmente esse capítulo 11, para quem é pregador, é um prato cheio de mensagens. Quem nunca ouviu aqui uma mensagem de algum pregador falando: tire a pedra, para que Deus possa fazer o seu milagre? Ou quem nunca viu aqui alguém falando o versículo que está no capítulo 11: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse, entre outros tantos versículos, está no livro de João, e especialmente no capítulo 11. Mas o Espírito Santo me mostrou e me direcionou para o versículo 35, onde temos apenas duas palavras: Jesus chorou. O mensageiro chega até Jesus, Claudião, e libera a palavra: Jesus, o seu amigo Lázaro está enfermo, e as irmãs dele, Marta e Maria, pediram para que eu fosse até você, para que você voltasse comigo, para que você pudesse ajudar. E algo de interessante já me chama a atenção logo nesse início, quando o mensageiro fala para Jesus: o seu amigo, aquele que você ama, está enfermo, está precisando de você. Ele era amigo dele, Claudião. O capítulo 11 fala diversas vezes sobre essa amizade entre os irmãos e Jesus. Sobre essa amizade. Só que se você analisar a Bíblia não mostra onde essa amizade começou. Não mostra onde essa amizade foi cultivada. Aonde eles conversavam, aonde eles trocavam ideias, contavam os sonhos, os projetos. A Bíblia não mostra isso. Só que nós sabemos, entendemos que para ser amigo de alguém você precisa compartilhar algo. Você precisa ter uma vivência. Você precisa ter um contato. Você precisa conversar. Você precisa ter um diálogo. Eu acredito que não tem como ser amigo de alguém sem você gastar esse tempo. Obrigado, meu. Sem você gastar esse tempo conversando, criando raízes, criando memórias, falando do seu dia a dia, dos seus projetos. A Bíblia não fala aonde que eles começaram essa amizade. Jesus passou o maior tempo do seu ministério na Galileia. E da Galileia para Betânia é quase 150 quilômetros. A pé, mais de 6 dias. Era muito longe para se manter uma amizade. Jesus, no seu exercício, do seu ministério, ele morava ali em Nazaré, em Jerusalém. Só que quando Jesus foi crescendo, pegando estatura, ele percorreu por toda Jerusalém, por toda a Judéia e foi pregando. Em nenhum momento conta aonde foi o início dessa amizade. Hoje pela manhã eu estava no serviço e eu recebi uma mensagem que me alegrou o coração, Claudião. Uma adolescente aqui, a Rafinha, filha da Michelle, vou falar aqui, cadê a Rafa? Está trabalhando, tá bom, está trabalhando lá. Ela me mandou uma mensagem toda eufórica, toda empolgada, falou: Vini, eu preciso te contar 3 coisas. Eu, vamos lá, conta aí. Mas eu não vou falar para você, tá bom, Michelle? Você sabe? Ah, glória a Deus. Ela, Vini, eu preciso contar. Eu falei: tá bom, conta. Ela: eu quero contar porque você é meu líder e é o meu melhor amigo. Eu falei: sério, Rafinha? Ela: sério, Vini. Talvez o Claudião nunca viu eu e a Rafa conversando, mas conversamos. Talvez a gente não tenha foto nos status do Instagram,
mas somos amigos. Talvez não tenha nada no holofote indicando que nós somos amigos, mas nós temos um vínculo, temos raízes, já estamos criando memórias. Eu estou falando para uma igreja aqui nessa noite que se diz amiga de Jesus, mas eu quero saber aonde que essa amizade está sendo cultivada. Porque é fácil e é lindo na quinta-feira que você postar um status dizendo que veio para a igreja, é lindo. Mas eu quero saber no secreto. É quando você sai daqui da igreja. Eu quero saber se essa amizade ainda continua. Não tem nenhum vestígio da amizade dos 4. Mas eles eram amigos. Eu estou falando aqui para você parar de tentar viver de aparência e viver a realidade do evangelho na totalidade. A Bíblia diz em Mateus que é no secreto que a gente conversa com Ele e Ele se revela a nós. Quer ser amigo de Jesus, mas não lê a Bíblia? Como conhecer Ele assim? Quer ser amigo de Jesus, mas não ora, não jejua, não prega, não faz nada. Você é no máximo conhecido, colega. Amigo, desculpe te dizer, doeu em mim, vai doer em você. Você não é. Não é. É amizade. Ninguém via eles conversando, mas eles conversavam. Ninguém via os encontros dele, mas eles se encontravam. Ninguém via eles falando dos problemas, dos sonhos, dos projetos, mas eles conversavam sobre isso. Essa é a noite para você refletir como está a minha amizade com Jesus. Será que é só aparência? Será que eu estou enganando bem ou será que eu estou sendo um amigo de verdade que fala, que conversa, que escuta, que anda, que caminha e que guarda o que ele ensina? Era amigo. Outro ponto que me chama a questão é que as irmãs de Lázaro chamaram Jesus quando ele estava doente. E por que me chama a atenção? Os evangelhos vão nos ensinar também que havia uma mulher que padecia há 12 anos com uma enfermidade. 12 anos ela passava em médico e consulta e tudo que ela pôde fazer ela fez, a ponto de perder toda a sua riqueza. Ela correu atrás dos melhores hospitais, dos melhores médicos, os melhores pontos de pronto-socorros, ou então SUS, não sei. Mas a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha tentando curar-se desse fluxo de sangue que percorria a sua vida por mais de 12 anos. Só que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, libertava e salvava. E sem mais recursos financeiros, psicológicos e emocionais, ela vai até Jesus. A Bíblia relata que uma multidão a aperta, mas mesmo assim ela pensa, já não tenho mais dinheiro, já não tenho mais recurso, não tenho saúde, não tenho nada, o que me resta é tocar nas vestes dele e talvez ele me curar. A história é conhecida, a Bíblia fala que ela rompe a multidão, toca na orla de Jesus e é curada. Glórias a Deus por isso. Só que Marta e Maria não faz isso. Marta e Maria não vai procurar um médico. Marta e Maria não vai procurar um hospital. Marta e Maria não vai gastar os seus recursos financeiros para que Lázaro pudesse ser curado dessa enfermidade. A Bíblia vai dizer que elas pediram que um mensageiro fosse chamar Jesus. Por quê?
Eu posso conjecturar aqui, como o Vitor disse nessa noite. Eu imagino os 4 conversando em uma tarde, tomando aquele café, Claudião, que você me prometeu e a gente não conseguiu tomar ainda. Eita, Jesus, cobra mesmo, papai. Dá meia dúzia aqui. Eu imagino eles conversando, e a conversa deles era: Lázaro, Marta e Maria, fica quieto, porque quem está contando a história aqui é Jesus. E eu imagino Jesus contando uma história. Sabe, teve um dia que eu estava andando ali por Jerusalém, e uma multidão me oprimia. De repente, o líder da sinagoga me chamou a atenção e falou: ei, a minha filha está quase morrendo, vamos lá em casa para você orar por ela e ela ser curada. Eu imagino o Lázaro e as irmãs dele ouvindo: nossa, e aí, Jesus, o que aconteceu depois disso? Eu fui lá, cheguei na casa, coloquei uns discípulos para fora, entrei com os discípulos para dentro do quarto, a gente orou, e a menina que estava morta ressuscitou. Eu imagino o Lázaro: uau, Jesus, eu queria estar lá para ver isso. Ou então eu imagino Jesus contando a história que um centurião falou com ele: Jesus, eu tenho um servo e ele está doente, eu preciso, nem preciso que você vá lá, nem preciso, nem se cansa, só libera uma palavra que eu levo para ele lá e ele vai ser curado. Eu imagino eles tendo essa conversa, Claudião. E aí, quando Lázaro fica doente, eles vão procurar hospital? Não vão procurar hospital. Vão procurar médico? Não vão procurar médico. Eu imagino Marta e Maria: lembra que Jesus ressuscitou a filha do líder da sinagoga? Lembro. Lembra que ele curou o servo do centurião? Lembro. Então vamos pedir que Jesus venha até aqui, porque ele pode resolver esse problema de Lázaro. Elas sabiam que Jesus foi e ainda será maior que qualquer enfermidade que qualquer pessoa possa ter. A Bíblia não relata qual era a enfermidade de Lázaro, mas Jesus é e vai ser o suficiente para qualquer enfermidade que possamos ter. Elas chamam Jesus, Jesus, meu amado. Elas chamam Jesus. Aí Jesus fala: não, ainda não é o momento. Espera. Lindo. Só que passam-se alguns dias, passam-se 2 dias praticamente, e Jesus fala: ei, vamos voltar lá para Betânia com os discípulos, porque Lázaro está dormindo. Aí os discípulos, sem entender o que estava acontecendo: se está dormindo, daqui a pouco acorda. Para que a gente vai para lá? Quase mataram a gente lá, quase agora. Aí Jesus fala: ei, Lázaro morreu, a gente precisa voltar lá. Alguns discípulos entenderam que Lázaro só estava em um sono terreno e que logo iria acordar. Só que Jesus já tinha entendido que Lázaro já tinha morrido. Quando eu olhei essa parte, me veio à memória a história do jovem Eutico, que em um sermão de Paulo, ele sentado na janela, olhando a rotina lá do mundo e olhando a rotina dentro da igreja, acaba caindo no sono, pastor. Dentro da igreja, ele pega no sono. A Bíblia é bem clara, falando que Paulo se estendeu no sermão. E por se estender, Eutico, sentado na janela, acaba pegando no sono. A Bíblia fala que Eutico, quando pega no sono, cai da janela. E quando ele cai, ele morre. A Bíblia fala que Paulo vai lá, corre, ora, e Eutico ressuscita. Show, lindo. Só que
Tem duas verdades nessa história, a qual o Espírito Santo falou comigo. Tem gente, pastor, que está dentro da igreja e já está dormindo, faz tempo. Olha para a rotina lá do mundo, da janela, olha para dentro da igreja, tem horas que o culto é o suficiente, tem horas que o mundo é o suficiente, está em cima da janela, e por essa indecisão acaba cochilando, acaba dormindo. Para algumas pessoas dentro da igreja, está só dormindo, e eu quero alertar os eúticos que dormem, e eu quero alertar os discípulos que não entendem que esse sono é uma morte. E não é uma morte física, mas uma morte espiritual. E o primeiro conselho é para você que é discípulo, que tem alguém sentado do seu lado, mas você vê que já morreu faz tempo. E você pensa, está só dormindo, está só cochilando, e Jesus ministrando ao seu coração, ora por ele, ele já morreu, ele precisa ressuscitar, faz a obra aí, e você está quase dormindo igual o discípulo, igual o eútico. Acorda, porque a palavra nos chamou para andar juntos. Não é claro que a salvação é individual, mas nós temos que manter a comunhão. Se o Elcio tá ruim, tá caído, eu vou ajudar. Se eu estiver caído, eu sei que ele também vai me ajudar. Desperta você que é discípulo do Senhor e seja igreja. Ajuda quem precisa, acorda quem precisa. Só que eútico tem a sua responsabilidade também. O eútico precisa se decidir, ou fica na igreja ou fica no mundo. Porque essa indecisão já mostra que o seu coração não está totalmente voltado para Cristo. Mas nessa noite, a mesma comitiva que saiu de Jerusalém e foi até Betânia, com o propósito de acordar Lázaro, é a mesma comissão que o Espírito Santo de Deus vai se apoderar nessa noite. E aonde houver alguém dormindo, aonde houver alguém cochilando, o Espírito Santo de Deus vai nos instruir para acordar, para chacoalhar, para avivar, para animar. Aí eles entenderam, não está dormindo, está morto, vamos voltar. Ai, Jesus. Vamos voltar. Eles decidem voltar. Eles chegam lá em Betânia. Lázaro já havia morrido há 4 dias. E agora, o cenário é caótico. Só tem choro. O semblante de todo mundo está caído. Não tem mais alegria, Lázaro morreu. As irmãs só choram. É luto. Não tem mais esperança para Lázaro, ele já morreu, já foi enterrado, já faz 4 dias. Só que Jesus está voltando para Betânia. Quando ele chega em Betânia, todo mundo sabe essa história, uma irmã recebe, a outra fica em casa, e aí acontece tudo aquilo. Só que eles vão até a casa de Marta e de Maria. Eles se encontram. A Bíblia vai dizer que elas choram, mas choram muito. E é normal, é luto. Onde já se viu alguém feliz ou alegre no meio de um luto. Só que o luto nos traz algumas lições também. A Bíblia vai dizer que em Isaías capítulo 6, logo no início, vai dizer bem assim: no ano em que morreu o rei Uzias, luto, o rei havia morrido.
tristeza, choro. Só que no ano em que morreu o rei Uzias, o texto continua: eu vi o Senhor. No meio do luto, da tristeza, da desconfiança se a vida daria certo, Isaías está lá relatando: eu vi o Senhor, e viu como? Num alto sublime trono. Quem havia morrido? O rei Uzias. E quem Isaías vê? O Rei dos Reis. Ei, no meio do luto, o Senhor também se revela às nossas vidas. No meio da desconfiança, do desespero, da tristeza, o Senhor também se revela às nossas vidas. Ele se revelou a Isaías. E também se revelou para Marta, para Maria e para toda aquela população. A Bíblia vai dizer que Marta e Maria recebem Jesus. E o clima é triste, presbítero Jefferson. O clima é difícil, Claudião. É complicado demais. Elas só choram, choram e choram. Todos os judeus ali vendo aquela cena começam a se compadecer delas. E começam a chorar e a chorar também. Jesus visualiza toda aquela cena, toda aquela gente, todo aquele pessoal chorando. E fala: aonde ele foi enterrado? Aonde sepultaram meu amigo? Eles começam a levar Jesus até o túmulo, até o sepulcro. A Bíblia vai dizer que Jesus chegando lá, o choro continua, a tristeza continua, não há esperança, ele já morreu. Jesus, para muitos, chegou atrasado. Só que o escritor do Evangelho de João, ele foi muito sensível quando relatou isso. Porque ele mostra um Deus que só não quer salvar a sua vida, quer te levantar, quer salvar a sua família, quer te curar, quer realizar os seus sonhos. João não vai mostrar um Deus que só curou o cego, que levantou paralítico, que fez milagre em casamento. João é cirúrgico a mostrar isso. Jesus chorando. Ele se compadece da sua dor e do seu choro também nessa noite. A Bíblia fala: chorais com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Jesus vê toda aquela população chorando e não se aguenta. Cai em lágrimas também, se compadecendo da tristeza de todos aqueles. Só que eu não vim aqui para pesar o seu coração com esse choro. Eu vim aqui dizer que Marta e Maria não sabiam, mas nós sabemos já o que aconteceu no final da história. E temos que ter ela como base, que o choro de Marta, de Maria e de todos aqueles judeus e de Jesus iria anteceder o milagre de Lázaro. Então talvez nessa noite você chegou chorando, desesperado, desanimado. Talvez hoje o seu cenário é triste. Talvez hoje você não tem perspectiva de vida. Você não tem perspectiva para os seus sonhos e para os seus projetos. Talvez o seu relacionamento não está nada bem. Talvez o seu serviço está horrível. Talvez as suas notas na faculdade estão fazendo você pegar DP. Talvez os seus filhos estão te dando trabalho, não sei. Cada um tem a sua adversidade que passa. E talvez chore por elas. Mas eu quero te dizer nessa noite, declarar sobre a sua vida, que o choro que você tem hoje, o choro, as lágrimas que você derrama hoje,
elas irão anteceder o seu milagre. Cada lágrima derrubada, cada madrugada sem sono, Deus me trouxe aqui para dizer com essa mensagem simples: vai anteceder o seu milagre. A Bíblia vai dizer, em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há um tempo para se alegrar. Salmos: os que semeiam com lágrimas voltarão com seus molhos em alegria. O Evangelho vai dizer: o choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então anima aí, reage aí, que hoje a noite pode ser de choro, mas o seu amanhã já está garantido no Senhor. E o seu amanhã vai ser de alegria, vai ser de gozo, de felicidade, de júbilo, de esperança. Ah, meu Deus. Todo mundo chorando. Aí Jesus fala: tire a pedra lá, por favor. Tire a pedra, porque eu tenho algo ainda para realizar na vida de Lázaro. Tire a pedra. E talvez vocês já cansaram de ouvir pregadores aplicando isso, mas eu serei o outro pregador que vai aplicar isso também na vida de vocês. Pensou que ia fugir? Não, calma. Tire a pedra da sua vida para que Deus possa fazer um milagre. E é no meio desse choro que você vai entender aquilo que está impedindo do milagre acontecer na sua vida. Tire a pedra, Jesus amado. A palavra diz que arrancaram a pedra. E Jesus ecoa em alto e bom som: Lázaro, venha para fora, Lázaro. Eu imagino os judeus: o que ele está falando? Vem para fora mesmo, é isso mesmo? Marta e Maria: Jesus, já faz 4 dias. Aí o milagre acontece, porque já fazia 4 dias que o cara estava lá, dentro do sepulcro, todo enfaixado, com o corpo se decompondo. Aí a ciência não consegue explicar. Eu não consigo explicar. Teólogo não consegue explicar. Por quê? Como um morto, há 4 dias dentro de um sepulcro, todo enfaixado, consegue ouvir Jesus falando: vem para fora. Talvez o choro pode ser explicável na sua vida nessa noite, mas o milagre que irá acontecer nela, talvez o choro, é claro, porque você está chorando, todo mundo deve saber. Mas quando o milagre acontecer, ninguém vai conseguir explicar. Milagre a gente não se explica, a gente se vive. E Deus quer realizar milagres em nossas vidas nessa noite. Ai, Jesus. Vitão, pode vir. Vem aqui, Vitão, senão a Vilma vai me bater. Jesus chorou. Eu encerro minha mensagem com um versículo lindo. Apocalipse 21, versículo 4. Rafa, esse eu espero. Pode colocar aí. Apocalipse, versículo 21. Capítulo 21, versículo 4. Olha que interessante. João
João é o único que tem a coragem de relatar isso, Jesus chorando. Só que a Bíblia vai dizer que João velhinho vai ouvir, Claudião, uma voz como de trovão falando com ele: João, escreve tudo isso que eu vou te mostrar agora, João. Consegue, Rafa? Ah, derraçoia. Ele é o único. Ele é o único, Vitão, que falou: eu vi Jesus chorando. Mas ele é o único que recebeu essa revelação também aqui, ó. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. O mesmo que relata Jesus chorando é o mesmo que viu, que recebeu a revelação e falou: ei, vai chegar o momento em que a igreja do Senhor não irá mais chorar. Vai chegar o momento que eu não vou precisar mais chorar com Marta, com Maria, com Lázaro, com a Vera, com Décio, não. Vai chegar um momento em que toda lágrima será enxugada, que não haverá mais choro, que não haverá mais dor. Eu quero viver esse momento. Se você é a igreja do Senhor que quer passar por esse momento, se levanta. Ah, Jesus. Pode ir. Quem vai cantar?